Na primeira vez que eu me tornei pai, eu quis acompanhar a minha esposa no parto, mas na ocasião o hospital não permitiu. Na segunda vez foi em outra cidade, em outro hospital, e nessa ocasião eles permitiram. Mas pensando um pouco melhor, eu optei por não acompanhar. Parte dessa decisão foi para não gerar nenhum tipo de competição entre os filhos, pelo fato de eu ter assistido o nascimento de um e não de outro. Mas confesso que o principal motivo foi o fato de eu não ser dos mais corajosos em se tratando de hospital, agulha e esse tipo de coisas. Então, para ser sincero, eu fico feliz que também na primeira vez o hospital não permitiu. Teria sido constrangedor, pois acho que eu teria dado trabalho para a equipe médica. Quanto a este fato, pois o nascimento de um filho, mesmo sendo um momento aguardado, um momento desejado, que gera ansiedade e expectativa, tanto na futura mãe como no futuro pai, é um momento cercado de dor e desconforto. Mesmo quem não foi mãe, quem não assistiu um parto, tem um pouco de noção do que isso significa. Aliás, toda a gestação em si, ela é um tanto desconfortável, mas o parto, seja ele natural ou cirúrgico, cesariana, em alguns casos pode ser bem difícil e também muito doloroso. E é esta situação que o apóstolo Paulo usa para descrever a realidade do mundo em que nós vivemos. Em Romanos capítulo 8, os versículos 22 até a primeira parte do versículo 24, ele escreve o seguinte: Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nesta esperança fomos salvos. A promessa de Deus, confirmada pela vida, pela morte e pela ressurreição de Jesus, é que haverá uma nova vida, um novo mundo, uma nova realidade, que nós chamamos de vida eterna ou eternidade. Mas enquanto isso não acontece, nós vivemos numa realidade que envolve expectativa, angústia e sofrimento, dor. E não é apenas o ser humano que sofre, não é apenas o ser humano que se angustia, que geme, que grita em virtude das dores que sente e que experimenta. Não é apenas o ser humano que espera pela salvação e pela redenção. O mundo e a própria natureza também clamam pelo momento em que Deus cumprirá a sua promessa. O mundo está se comportando como se estivesse com dores de parto. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Essa a figura que ele usa para descrever a realidade à nossa volta. Quando vemos, por exemplo, que em alguns lugares está faltando chuva, em outros lugares chove em excesso, quando vemos rios transbordando, o mar se agitando, o vento causando destruição, as encostas desmoronando, animais morrendo, as florestas sumindo, quando vemos doenças surgindo, conflitos de todos os tipos crescendo, quando vemos a fome matando, quando vemos o pânico tomando conta das pessoas, estamos vendo a manifestação dos gemidos e da dor que o mundo está sofrendo. Em parte, esses gemidos, essas dores, são causadas pela ação irresponsável do próprio ser humano. O que confirma o fato de que a natureza também sofre por causa do pecado. A natureza, a própria criação como um todo, ela foi submetida a essa condição. Sei que muitos não gostam e não querem ouvir falar de pecado,
Essa palavra está um tanto fora de moda e muitos querem a deixar no passado, mas o pecado está por aí. Ele é uma realidade, é um fato, e não é bonito e nem divertido, como também algumas pessoas acreditam ser. Muitos tentam enfeitar o pecado, maquiar e até esconder, mas não tem jeito. O pecado é desajeitado, é rebelde, vive querendo aparecer e aparece mesmo. E com isso bagunça tudo, não só a realidade da pessoa e das pessoas, mas a realidade do mundo, da natureza, da criação. É por isso que tanto o ser humano como a natureza gemem, clamam por um basta, clamam por uma solução, clamam por paz, clamam por justiça, clamam por um novo tempo, por uma nova realidade. A solução disso já foi apresentada há cerca de 2000 anos por meio de Jesus de Nazaré. É por meio de Jesus que recebemos a nossa adoção como filhos de Deus, e é por meio dele que virá a redenção, tanto nossa como de toda a criação. Portanto, assim como as dores de parto não são dores de morte, mas de vida, também os nossos gemidos e os gemidos do mundo, da criação, estão cercados de esperança. Assim como uma mulher, depois de passar por essas dores intensas do parto, ela segura o seu filho no colo e isto compensa toda a dor sofrida. Assim também será a vida de todo aquele que crê em Jesus, assim também será a vida nessa nova realidade, nessa nova composição, após a restauração da criação. No versículo 18 de Romanos 8, o apóstolo Paulo escreve: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Ou seja, no momento estamos gemendo, estamos sofrendo, estamos nos angustiando, mas tempos melhores virão. Talvez não aqui, mas na eternidade com certeza. Quem crer verá. Recomendo você ainda ouvir a música Redenção, de Aline Barros. O link está na descrição deste vídeo. Que Deus te abençoe.